aprender o conceito de congruência e semelhança entre triângulos. Então vamos lá. Então, primeiro passo. Dois triângulos são chamados de congruentes se eles são iguais. Pode estar sendo desenhado de forma diferente, em movimentos diferentes, mas eles são iguais. Você quer ver, ó, olha esse exemplo aqui, ó. Eu vou desenhar um triângulo ABC e um triângulo DEF, ó. Triângulo ABC. Triângulo DEF. Ó, esse é o triângulo ABC. Esse é o triângulo DEF. Existem algumas características que vão fazer com que eu fale para vocês que o triângulo ABC, todo mundo atento para o sinal de congruência, ó. Ó, é assim, ó. É um igual com um tio em cima. É congruente ao triângulo DEF. Como é que a gente lê isso aqui? Me ajuda lendo, ó. Triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Lê comigo. Triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Então, o símbolo de congruente é um igual com um tio em cima. Beleza? Então, esses triângulos são congruentes. Beleza. Mas o que interessa para nós da nossa aula é a segunda parte, que é a gente entender o que são triângulos semelhantes. Primeiro que semelhança é uma coisa entre dois triângulos, né? Não tem como eu virar para você e falar assim, ó, Heitor, você é semelhante. Aí você fala assim, ó, a quem? Não dá para ser semelhante sozinho, tem que ser semelhante a alguém. Então, dois triângulos são chamados de semelhantes se eles são proporcionais. Essa palavra é muito importante. Então vão existir alguns critérios que vão garantir para eu falar para você que dois triângulos são semelhantes. Então olha só, por exemplo, imagina aqui agora o triângulo ABC e o triângulo DEF. Então a gente diz que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, certo? Agora eles já não são iguais. Eles são proporcionais. Vão existir critérios para verificarmos se dois triângulos são ou não semelhantes. Esse é o objeto de nosso estudo agora. Antes, uma observação.
Ó, antes uma observação. Triângulos semelhantes. Sempre possuem os ângulos iguais. Às vezes não é uma informação que ela chega de cara para você, mas isso sempre vai acontecer, tá? Se dois triângulos são semelhantes, significa que obrigatoriamente os angulinhos desse triângulo são obrigatoriamente iguais, tá? Você não tem como ter triângulos semelhantes com ângulos diferentes. Pode estar de ponta cabeça, virado de lado, espelhado, mas é importante que os três ângulos internos sejam exatamente os mesmos, exatamente iguais. Certo? Beleza. Então, vocês podem questionar, mas meu Deus do céu, vocês podem questionar qual é a aplicação prática da semelhança de triângulos. Veja o exemplo a seguir. Criaturas, agora eu preciso muito que vocês larguem o que vocês têm na mão. Para de copiar. Eu prometo que depois eu vou ficar sentadinho esperando, mas agora vocês têm que prestar atenção em mim, tá? Então, é o seguinte. Eu vou ensinar para vocês agora que com esse conteúdo que eu estou acabando de mostrar printado, vocês não podem estar de fone de ouvido? Não pode fone de ouvido na aula. Não faz isso mais, não pode. Tá? Durante a aula não pode. Depois da aula, na hora do intervalo, até na hora que estiver só copiando, que eu estiver sentadinho, não tem problema. Mas na hora que eu estiver explicando e falando, não pode. Tá? Então o que acontece? Eu vou ensinar para vocês, todo mundo aqui é capaz de medir a altura de um poste sem escada. Sem medir o poste, sem chegar perto do poste, vocês são capazes de medir a altura do poste. Aí agora você deve estar assim. Mas é verdade, vocês são capazes. Vou explicar como. Presta bastante atenção. Imagina que aqui está o poste, ó. Aqui tem um poste, tá vendo? O poste de vocês lá no de vocês é assim mais ou menos, né? Vamos supor que às 10 horas da manhã está batendo sol no seu poste, de lá para cá, aí está vindo aqui o raio do sol e está fazendo o seu poste fazer essa sombra aqui no chão. Exatamente no mesmo momento, na mesma hora, você está parado perto do poste. O raio do sol também está batendo em você e está fazendo essa sombra sua. Vou te contar uma coisa. Os raios do sol eles chegam paralelos. O mesmo ângulo que o raio do sol forma com a sombra sua no chão, também forma com a sua sombra no poste. E se você não é o Michael Jackson, não está fazendo o walk, que ele passa assim,
Você está em 90 graus no chão, igualzinho o poste. Então o poste está aqui em 90 graus e você também, você não bebeu nada. Né? Tem uns que... Não, brincando. Ó. Você concorda comigo que sem precisar de escada, você consegue calcular a medida da sombra do poste? Sem precisar de escada, só medindo uma fita métrica, você consegue medir a sombra do poste? Você concorda que você consegue medir quanto que você tem de altura? Sim ou não? Concorda que você pode pedir para um amigo e ele pode falar para você quanto que está medindo a sua sombra? Sim ou não? Então você tem essa medida, você tem essa medida, você tem essa medida. A única medida que você não consegue sem escada é o quê? A altura do poste. Certo? Sim ou não? Mas esses dois triângulos aqui, só um segundo, tá? Eles são semelhantes. Eles são semelhantes. Significa que a proporção que o poste tem para a sua sombra é a mesma proporção que você, em pé, tem para a sua sombrinha. Para vocês entenderem melhor. Vamos supor que a sombra do poste mede 20 metros. Vamos supor que a sua sombra mede 3 metros. E vamos supor que você tem 1,5 metro de altura. Vocês concordam que essas medidas que eu pus agora em pretinho são aquelas que a gente consegue medir sem escada? Sim ou não? Então vamos lá. Eu não sei quanto que é a altura do poste, mas a sombra do poste mede quanto? 20 metros. Quanto que mede a sua altura? 1,5 metro. Quanto que mede a sua sombra? 3 metros. Está naquele momento do sol que a sua sombra está grandona, tá? O sol está mais baixo. Certo? E eu tenho uma igualdade de frações aqui. O que eu ensinei já a vocês a fazer quando você tem igualdade de frações? Você pode multiplicar cruzado. Lembra que a gente fez isso muito já? O que é multiplicar cruzado? Ó, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Que é a mesma coisa que pegar isso aqui, que está dividindo, e passar multiplicando, e esse que está dividindo, passar multiplicando. Então vai ficar quanto, gente? H vezes 3 é 3 vezes H, é igual a 20 vezes 1,5. Certo? 20 vezes 1,5 é a mesma coisa que 30. É só fazer a continha, tá? Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar H igual a 30 dividido por 3. H é igual a quanto, gente? 10 metros. Então eu consegui encontrar a altura do poste sem escala. Só usando a geometria e medindo as sombras, tanto do poste quanto a minha sombra, e medindo a minha altura. Esse princípio vem desses dois triângulos aqui, gente, ó. Esse triângulo e esse triângulo serem semelhantes. Se dois triângulos são semelhantes, a altura dividido pela base é igual à altura dividido pela base. Existe uma proporção. A proporção da altura pela base nesse triângulo é igual à proporção da altura pela base nesse triângulo, porque eles são semelhantes, eles são proporcionais. Vocês entenderam direitinho? Então, uma aplicação de algum movimento, de alguma coisa do seu dia a dia. Ah, professor, tem uma pergunta, pode falar. Eu nunca na minha vida precisei medir um poste. E que eu queresse, eu entrava na internet, no Google, e falava, qual é o tamanho de um poste? Eu sei. Eu sei que eu fico aqui me esforçando para falar que esse aqui é um problema do seu dia a dia,
Mas esse aqui nem é um problema e nem faz parte do seu dia a dia, eu sei. É só para você tentar enxergar um pouquinho a matemática em alguma coisa que você vê por aí. Tá bom? Entenderam direitinho? Então vamos recapitular. Professor, você estava falando sobre semelhança de triângulos. Isso aqui que você está falando é uma aplicação. É uma aplicação de que forma? Como os dois triângulos são semelhantes, temos que, dois pontos, e isso está aqui, ó. Temos que, quando vocês forem copiar a matéria do quadro, vocês vão dar aqui, copiem o desenho que eu fiz e tem a aplicação. Tem a explicação desse desenho aqui, que eu vou fazer no final, tá? Vou esperar vocês copiarem, aí a gente vai fazer o que isso aqui significa no final. Mas faz o poste com a sombra, H maiúsculo, S maiúsculo igual a 20, você com a sombra, 1,5 m, 3 metros de sombra. Beleza? Beleza? Vamos entender, então, a principal consequência da semelhança entre dois triângulos. Entre dois triângulos. Veja o esquema a seguir. O que eu vou colocar aqui para vocês agora? É assim. Se os dois triângulos são semelhantes, acontece isso. Se isso acontece, os dois triângulos são semelhantes, certo? Porque vai ter exercício onde vai ser falado para você. Os triângulos são semelhantes, calcule aquele segmento, calcule alguma coisa. Ou vai ser falado, se você tem esses dados, esses tamanhos, centímetros, metros e tal, esses triângulos são semelhantes? Sim ou não? Aí você vai ter que decidir, tá? Então olha só, eu vou colocar aqui dois triângulos e vou precisar muito da ajuda de vocês, tá? Vou colocando aqui um triângulo menor e vou colocar aqui um triângulo maior. Desenho. Esse primeiro triângulo aqui, eu vou chamar de triângulo A, B, C. E esse aqui eu vou chamar de D, E, F. Aí eu vou usar três cores de ângulos. Esse aqui vai ser meu ângulo vermelho, que ele é o mesmo que esse ângulo vermelho. Esse vai ser meu ângulo preto, que é o mesmo que esse ângulo preto. E esse aqui vai ser meu ângulo azul, que é o mesmo que esse ângulo azul. Agora eu vou perguntar para vocês, a resposta que eu quero de vocês é tipo assim, ó, AB, BC, sabe? É os segmentos. Fala para mim uma coisa. Nesse triângulo aqui de cima, qual é o segmento que está entre os ângulos preto e vermelho? AB. AB. E qual é, no triângulo de baixo, aquele que está entre o preto e o vermelho? DE. DE. Então, se esses dois triângulos são semelhantes, a proporção de AB para DE é a mesma proporção de quem está entre o azul e o vermelho. Qual segmento que é? CB para quem está entre o azul e o vermelho no de baixo, que é? FE. Que é a mesma proporção de quem está entre o preto e o azul, que é? AC. AC
para quem está entre o preto e o azul pro de baixo, que é DF. Então, se os dois triângulos são semelhantes, se esses triângulos são semelhantes, então a gente tem que isso aqui acontece. E se isso aqui acontece, significa que os dois triângulos são semelhantes. Então vai ter alguns casos onde você vai ter que eles são semelhantes e vai pedir a relação, e tem alguns casos que você vai ter a relação e vai perguntar se eles são ou não semelhantes. Entenderam? Sim ou não? É isso. Vou dar um tempinho para vocês copiarem mais, para a gente seguir, tá? Existem alguns critérios mínimos que garantem semelhança entre dois triângulos. O primeiro deles a gente chama de AA. Alcoólicos anônimos? Não. Ângulo-ângulo, tá? Vem da palavra ângulo-ângulo. Se você tiver dois triângulos e você tem dois ângulos aqui e os mesmos dois ângulos aqui, mesmo que esteja virado em ordem diferente, um triângulo com dois ângulos iguais... um triângulo não, perdão, deixa eu arrumar aqui que ficou errado, tá? Dois triângulos com dois ângulos iguais são semelhantes, certo? Se eles têm dois ângulos iguais, você já pode garantir que eles são triângulos semelhantes. Então vamos supor que você tem um exercício onde você tem um triângulo pequenininho e um triângulo grande, e você tem dois ângulos iguais, obrigatoriamente eles são semelhantes. Lembra no exercício do poste que a gente fez? O ângulo de incidência solar era o mesmo e o ângulo da sustentação era o mesmo. Dois ângulos iguais, triângulos semelhantes. Beleza? O próximo caso de congruência chama lado, lado, lado. Eu estou falando agora pela primeira vez. Então, ó, se AD está para EF, assim como BC está para FD, assim como CA está para DE, você tem que todos os lados dos triângulos possuem a mesma constante de proporcionalidade. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Talvez esse aqui seja o critério mais difícil de você escrever e muito mais fácil de entender, tá? Se esses lados têm a mesma proporção, que é aquilo que nós vimos anteriormente, mesmo que você não saiba nada sobre os ângulos, esses triângulos são proporcionais, são semelhantes. E por consequência, os ângulos vão ser iguais também. Só que o critério aqui é lado, lado, lado. Beleza? São critérios mínimos. Ah, professor! Pode copiar, em nome de Jesus. Ah, professor! Mas dois lados iguais já não garante? Ó, presta atenção em mim. Dois lados só iguais. Ali eu pedi quantos lados iguais? 3. Se só dois forem iguais, olha aqui, ó, dois lados iguais. Pode ser esse ângulo, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Quantas possibilidades tem? Um monte. Por isso que dois só iguais não é suficiente. Você pode ter dois lados iguais e assim o triângulo e o outro triângulo assim. Aí eles não vão ser semelhantes. Entenderam por que tem que ser os três? Porque a hora que você fecha o terceiro lado e não muda ele, aí você tem a semelhança dos triângulos. Entenderam? Falamos sobre o primeiro caso, ângulo, ângulo. Falamos sobre o segundo caso, lado, lado, lado. Lembra que é em proporção, né? Agora nós vamos falar do terceiro caso de semelhança, que é o caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Vou só descrever aqui, apesar de vocês já saberem. Lado, ângulo,
lado. O que acontece? Se a gente tinha que fazer o teste de 3 proporções, no caso lado, 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 no caso lado, ângulo, lado, a gente só precisa fazer 2 testes para 2 lados. Mas é importante que você garanta que o ângulo entre esses 2 lados é o mesmo nos 2 triângulos. Então, se esses 2 ângulos aqui são iguais, basta que você tenha a proporção entre os lados que formam esse ângulo para que esse triângulo seja considerado semelhante àquele. Então, olha bem para cá que eu vou explicar tudo isso que eu estou falando. Ó, prometo que depois vocês têm tempo para copiar lá. Então, olha só. Como esse ângulo é igual a esse, eu vou escrever isso para vocês. Ó. Qual ângulo, hein? Como que esse aqui vai chamar? Como o ângulo B, lembra? É igual ao ângulo E, porque está dado no exercício que eles são iguais, nós temos que se a divisão do AB pelo DE, tá vendo? Ó, esse dividido por esse, for igual a BC dividido por quem? EF. Se isso aqui for igual, os triângulos são semelhantes. Semelhantes por qual caso de semelhança? Ó, todo mundo olhando? Lado, ângulo, lado. Pelo caso, lado, ângulo, lado. Agora chegou a parte mais bacana, que é a hora que a gente vai fazer alguns exercícios. Para a gente entender, dado esse monte de coisa que eu expliquei na aula de ontem e de hoje, para que agora, né? Como que isso vai ser usado? Para que a gente vai usar? Como que a gente vai resolver exercícios usando isso? É o que nós vamos fazer agora. Agora vocês podem ir copiando, eu vou colocar aqui um exemplo e a gente vai fazer junto, tá? Professor. Oi. Mas como que eu vou saber se a divisão de AB e DE São iguais? é Vai ver no exemplo agora, eu vou te explicar direitinho. Você vai entender perfeitamente o que vai acontecer. Então o primeiro exemplo ele é o seguinte. Olha lá. Considere os triângulos a seguir. Triângulos a seguir. Você tem esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui eu vou chamar de triângulo ABC. E esse triângulo eu vou chamar de triângulo DEF. Beleza. Aí eu vou falar assim, ó. Aqui vale 12 centímetros, 6 centímetros e 4 centímetros. E esse aqui vale 6 centímetros, 2 centímetros e essa medida aqui vale X. Essa é a situação do exercício. Agora eu falo para você. Calcule o valor de X para que o triângulo ABC seja semelhante ao triângulo DEF. Não faz nada, olha para cá agora, prometo que depois vai ter tempo. Tanto no terceiro caso, vamos só anotar aqui os casos de congruência, quais são eles mesmo? Ângulo, ângulo, lado, lado, lado e lado, ângulo, lado. O primeiro... Ó, tanto o primeiro quanto o terceiro caso depende de ângulo. Aqui não foi dado ângulo. Nenhum. Então vamos olhar pelo caso que só tem os lados, né? Para a gente poder ver se a gente consegue obter uma resposta ou não. Então olha só. Vou fazer o seguinte. Se eu considerar que esse, ó, vou marcar aqui colorido, tá?
que esse lado aqui e esse lado são proporcionais a esse lado por esse lado, o que vai acontecer? Qual vai ser a nossa constante de proporcionalidade? Olha o que eu vou fazer. Vou ver se existe uma relação entre os números que a gente já tem. Tá? Então, olha só. AD dividido por FE, que é esse dividido por esse, vai ser igual a 12 dividido por 6? Certo ou não? Que é igual a quanto, gente? 2, não é? 2? Beleza. E se eu pegar aqui agora esse lado e esse lado? AC dividido por DF é 4 dividido por 2, que dá quanto? Ó que bom, a gente está num bom caminho, porque esses resultados eles têm que ser iguais. Se fosse diferente, você já não podia falar que eles eram semelhantes. O que tem que acontecer agora? Eu tenho que pegar o lado BC e dividir pelo lado DE, e o resultado, no fim das contas, tem que ser quanto? 2. Mas o BC mede quanto? 6. 6. E o DE mede quanto? X. 6 dividido por qual número que dá 2? Por 3, não é? Se eu pegar o meu x e considerar o meu x igual a 3, vai ficar 6 dividido por 3, que vai dar quanto? Porque tem que dar 2, tem que ter a mesma proporção. No caso lado, você tem que ter a proporção de todos os lados do triângulo um pelo outro. Portanto, o que o exercício pedia para a gente? Calcule o valor de x para que o triângulo ABC seja semelhante ao triângulo DF. Portanto, x tem que medir quanto? 3 o quê? Centímetros. Certo? Essa é uma das possibilidades de exemplo, de exercício. Poderia ter outra. Eu poderia ter de cara te dado o valor 3 e perguntado embaixo: os triângulos abaixo são semelhantes? Aí você ia fazer todas as contas, ia ver se dava o mesmo resultado. Se todos eles dessem o mesmo resultado, você ia garantir no final que são semelhantes. E se desse, por exemplo, 2, 2 e 3? Não são semelhantes. Entenderam? Entenderam? Esse é um exemplo. Quantos tem? Milhões. Milhões. Quanto mais a gente treina, melhor vai ficando o nosso aprendizado, melhor vai ficando a nossa malícia de fazer os exercícios de semelhança. Tá? Beleza? Beleza. Beleza, sim ou não? Sim. Beleza, então. Pode copiar. Veja a figura a seguir. Então, a figura é essa. Momento do zoom. Na hora que vocês for assistir zoom, a figura é essa. Os triângulos ABD e ECD são semelhantes? E aí? O que vocês acham? Fala comigo. Não tem problema se falar errado. Eu acho que sim. Acho que não. Por quê? Eu acho que eles são. Qual o caso? Lá do Lula. Não tem medida, como é que a gente vai conferir? Mas tem. Não tem medida. Tem medida? Nenhuma. Não dá pra conferir os lados. Mas a gente tem um caso que fala só ângulo. Que é o ângulo, não é? Professor, mas cada um desses dois triângulos, que eu não sei se vocês perceberam, mas ABD é o grande e ECD é o pequeno. Está dentro do grande. Mas só tem um ângulo em cada triângulo, que é o ângulo de 90 graus que tem nos dois. Mas esse ângulo aqui, ele não é dos dois triângulos? E ele é o mesmo, ele é dos dois.
Então, tanto o triângulo pequeno quanto o triângulo grande tem dois ângulos que são iguais. Quais são? Esse ângulo, que eu não sei a medida, mas como eles estão os dois no mesmo triângulo, os dois triângulos com o mesmo ângulo, é igual, e cada um dos dois possui um ângulo de 90 graus. Então, quantos ângulos eles têm iguais? 2. Professor, não consegui enxergar. Ó, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, todo mundo. Estão vendo o desenho que eu fiz separado aqui? Aqui está o ângulo de 90 graus, tá vendo? E aqui está o triangulinho, o angulinho que eles compartilham. Eu vou separar esses dois triângulos aqui. O triângulo grande vai ficar assim. Não é? O triângulo grande? Não está assim? E o pequeno? E o pequeno? E o pequeno está como? Vai, aqui também é assim, não é? E aqui também é assim? Quantos ângulos iguais? Resposta. São semelhantes? Sim. Por qual caso? Pelo caso ângulo. First? Ah, mas você não colocou o vermelhinho, né, na hora do... Como nós falamos. Foi só depois, né? É assim mesmo, para os exercícios também não fica... Ali, eu fiz assim, ó, vamos separar os triângulos. Aí aqui eu coloquei o triângulo ECD e aqui embaixo eu coloquei o triângulo ABD. Mas se não quiser não precisa. Se achar que você entendeu, se não quiser não precisa, tá? Ah, o Thales não veio hoje, né? Tem um Thales do oitavo ano, não sei se é nessa turma ou em outra. É que nós vamos ver agora um teorema que chama Teorema de Thales. Legal, né? Hã? Pois é, podia ser para qualquer um. Teorema de Thales. Não tem nenhum teorema de Lucas. Mas tem teorema de Thales. Só que não é o Thales, nosso amiguinho. É o outro Thales. É o Thales já muito velho, que já morreu muito velho. Então nós vamos falar agora sobre... Agora vamos falar sobre o teorema de eu acho que Thales não tinha H. Era assim, Thales. Professor, o que é o teorema de Thales? Teorema de Thales. Sabe em que conteúdo? Foi assim, ó. O Thales teve aula de geometria. O professor do Thales ensinou para ele semelhança de triângulos. Aí o Thales pegou e fez assim, ó. Mas eu consigo usar isso para uma coisa muito boa, que é criar uma coisa que nunca ninguém fez. O Thales não jogava bola, não tinha namorado, não fazia nada. Aí ele só estudava. Aí ele pegou e fez o teorema de Thales, que é incrível, que a gente usa até hoje. Olha o que o Thales fez, todo mundo olhando para cá. Todo mundo olhando para cá. Thales pegou um triângulo bem parecido com aquele do exemplo que eu acabei de fazer. Só que ele garantiu o seguinte, ó. Tanto esse segmento quanto esse segmento, ó, se essa for uma reta R e essa for uma reta S, a gente tem que o R é paralelo a S. O que significa ser paralelo?
Eles têm exatamente a mesma direção e sentido e eles não se cruzam, né? Lembra disso? A gente lá no sexto ano falava paralelo, concorrente, lembra disso? É hoje, eu também lembro, Matheus. Ó, só que você concorda que aqui a gente tem, ó, olhando pra cá, hein, mano? Ô, criatura, aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo pequeno e aqui eu tenho um triângulo maior. Não é isso? Aí o Thales fez assim, ó. Se essa medida aqui for A, que é daqui até aqui, e essa aqui for B, essa for C e essa for D, você concorda que o A está oposto ao C e o B está oposto ao D? Sim ou não? Pelas regras de semelhança de triângulos, o Thales descobriu que se você pegar a medida do A dividido pelo lado oposto, é igual pegar a medida de B dividido pelo lado oposto. A gente fala uma coisa que é uma coisa muito matemática, o que eu vou falar agora, mas é o termo que a gente usa. A está para C da mesma forma que B está para D. Está o que, professor? Está para, é a proporção. Eu não sei te explicar agora de onde veio esse está para, mas a gente usa muito isso na matemática. Ouçam de novo. O A está para C igual o B está para D. O A está para C igual ao B está para D. Para que serve? Na maioria das vezes, você vai ter 3 resultados e o último resultado vai chamar X. Aí você vai utilizar esse esqueminha aqui para encontrar o valor daquele que você não conhece. A maioria das vezes é isso. Tá? Tá filmando? É uma proporção. E isso aqui, professor, mas isso aqui está em triângulo, é um triângulo, não é um triângulo? Só que isso aqui não é o que o Thales descobriu. Isso aqui foi aonde ele se fundamentou. O Thales descobriu o seguinte. Ó, todo mundo olhando para cá. Considere, só olha, por favor, é a parte mais importante do bimestre. Presta atenção. Considere 2 retas cortadas por 3 paralelas. Ó, pessoal, olha como que é, ó. 2 retas de qualquer jeito. E eu vou cortar elas essas aqui não. Essas aqui são concorrentes. Eu vou cortar ela por 3 paralelas, ó. As azuis são paralelas. Se eu tiver aqui a reta R, reta S, reta T, a R é paralela a S, que é paralela a T, certo? Se esse aqui for o A, esse o B, esse aqui for C, esse D, esse o que, gente? Essa medida, tá? Tô falando da medida, tá bom? Nós temos que o A está para C, assim como o B está para D. O A está para C, assim como o B está para D. Isso é uma verdade, isso sempre acontece e isso é o teorema de Thales. Professor, mas aqui não é mais um triângulo, é triângulo? Não, né? A sacada do Thales, o Thales fez assim, ó. Dá certo para triângulo, não dá? Então se eu fizer assim também dá. E ele fez toda a demonstração que isso é verdade. E isso resolve um monte de problema. Lá da vida do Thales, não nosso, mas resolve. Tá? E isso aqui aparece muito em vestibular. Vocês já ouviram alguma vez falar em regra de 3? Já ouviram, não ouviram? Às vezes eu vou botar um problema com a minha mãe, ela fala assim, sabe da onde que saiu a regra de 3? Daí. Do Thales. Não, saiu. Meu Deus, eu
Saiu do Tales, assim, não foi isso. Saiu do... Saiu do Tales que inventou. A partir disso. Ele começou analisando a semelhança de triângulo, ele fez o teorema de Tales, a partir do Tales hoje a gente tem o que a gente chama de regra de 3. Professor, fala alguma coisa. E aí fala assim, os problemas do Tales da geometria às vezes não são tão da sua vida. Mas a regra de 3 é da tua vida todo dia. É, a minha mãe. Se você vai fazer um bolo, você quer fazer uma receita do bolo vai 3 ovos, 2 receitas vai quantos ovos? 6. Isso é regra de 3. Isso é regra de 3. Se 10 homens trabalhando demoram 10 homens trabalhando levam 30 dias para terminar a obra. E se for 5 homens trabalhando, vai demorar quanto? 60 dias. É invertido, porque quanto menos pessoas trabalhando, mais demora para fazer. Regra de 3 inversa. Isso que vocês acabaram de responder. E a regra de 3 ela resolve, sabe o que também? Ouve. A regra de 3 resolve um monte de problema do vestibular que eu vou ensinar a resolver de um jeito. No fim das contas, dá para resolver com regra de 3. Tem muita coisa que dá para resolver com regra de 3. Muito, mas muita coisa. E a gente faz regra de 3 todo dia de alguma forma. Todo dia a gente faz. Por exemplo, você está fazendo uma caminhada no parque, certo? Aí você dá uma volta no parque, leva mais ou menos 45 minutos. Pessoas normais, não leva 1 hora. Aí você fala assim, não, hoje eu vou dar 2 voltas. Você consegue programar mais ou menos quanto tempo você vai demorar? Por quê? Se uma volta é 45 minutos, 2 voltas vão ser 90 minutos. Então você consegue programar. A gente faz isso o tempo todo. Cecília, você está cozinhando pão, tá? Sua receita ela é uma receita fixa, não é? Às vezes, se você quer fazer ela em dobro, se você quer fazer mais pães, o que você faz? Você multiplica a sua receita. Às vezes, você faz um bolo, você pega uma receita de bolo. Ó, vou falar como é que é na minha casa. Não sei como é que é na casa de vocês. Eu vou fazer um bolo. Eu sei que vocês não cozinham, mas tá bom, vou fazer um bolo. Eu faço, A hora que eu faço o bolo, eu ponho na minha assadeira, eu na minha casa, não sei na casa de vocês, na minha casa eu só tenho uma forma redonda. Eu só tenho uma. A hora que eu fiz o bolo de cenoura que eu peguei na internet a receita, pus na forma, vazou. Tinha mais bolo do que a assadeira comportava. Na próxima vez que eu fui fazer, eu pensei assim, ó, se eu fiz a minha receita toda e transbordou, vamos supor que a minha receita fosse dividida em 5 partes. Eu vou fazer só 4/5 dela agora. O que significa? Eu vou fazer menos um pouquinho para ver. Na hora que eu fiz isso, só que eu fiz isso com todos os ingredientes. Se na receita tinha 5 ovos antes, agora eu vou pôr quantos? 4, porque eu vou fazer só 4/5. Se ia 200 gramas de farinha, dividindo 200 por 5 dá 40 gramas. Vezes 4 dá... Eu usei só 160 gramas. Então eu fiz a proporção de 4/5 dos ingredientes. Entendeu? Professor, mas e ovo? Como é que você faz? Porque o duro, dividir farinha é fácil, dividir ovo. É só você bater. Quebra o ovo, bate o ovo, pesa e você vai no peso. Depois de misturar, tudo é ovo, a não ser que for uma receita diferente, que separa farinha, enfim, agora não é cozinha, né? É igual na matemática. Agora eu faço filmar. Chega em casa, o que você aprendeu na aula do professor Thiago hoje? Para fazer comida. Aprendi a dividir ovo. Já aprendi a dividir ovo. Sua mãe vai estar na cozinha e você vai chegar. Vixe, que hoje quem vai cozinhar sou eu. O professor, quando um dia... Vocês entenderam direitinho? Desculpa, Camila. Entenderam, né? Aí a gente vai fazer um exemplo. Eu vou esperar vocês copiarem até aqui, tá? E aí a gente vai resolver um exemplo. Eu vou mostrar para vocês como isso aqui se aplica. Tá bom? Beleza, sim ou não? Beleza.